O gato que salvou a família de um incêndio durante a madrugada. Você já imaginou acordar no meio da noite com o som insistente de um animal tentando chamar sua atenção? Muitos acreditam que heróis usam capas, mas às vezes eles têm bigodes, olhos atentos e um coração que pulsa por aqueles que amam. Uma simples atitude pode mudar destinos inteiros. Um gesto inesperado pode separar a vida da tragédia. O que aconteceu naquela casa silenciosa parecia impossível de acreditar. Como um gato, aparentemente frágil, conseguiu enxergar o perigo que ninguém mais percebia. Prepare-se, porque esta história real mostra até onde vai a coragem de um animal quando a vida de sua família está em risco. Era uma madrugada tranquila em um bairro simples, onde as ruas ficavam silenciosas e apenas o som distante de alguns grilos quebrava o silêncio da noite. Dentro de uma casa modesta, uma família dormia profundamente, sem imaginar que algo estava prestes a mudar o rumo de suas vidas para sempre. As paredes guardavam lembranças de dias felizes. Fotografias mostravam risos e momentos em que estarem juntos era o suficiente. A casa era pequena, mas carregava o calor de um lar onde o amor era sempre maior do que qualquer dificuldade. Naquele ambiente de aconchego vivia também o verdadeiro protagonista desta história, um gato chamado Tobias. Diferente da maioria, ele nunca foi apenas um animal de estimação. Desde filhote mostrava uma sensibilidade incomum. Parecia perceber quando alguém estava triste, aproximava-se devagar e com um simples ronronar, trazia calma ao coração de quem precisava. Tinha olhos verdes intensos, que brilhavam mesmo no escuro, e uma maneira quase humana de observar o mundo. Para aquela família, Tobias era mais do que companhia. Era parte indispensável da vida cotidiana. O pai trabalhava longas horas em uma oficina mecânica. A mãe dividia seu tempo entre as tarefas da casa e pequenos serviços para ajudar nas despesas. O casal tinha uma filha pequena, que considerava o gato seu melhor amigo e confidente. Tobias a acompanhava em cada passo, dormia ao pé de sua cama, esperava por ela na porta da escola, e até parecia entender suas conversas inocentes, respondendo com miados suaves. Tudo naquela madrugada transmitia normalidade. As luzes apagadas, a respiração compassada de quem descansa em paz, o cheiro leve de café que ainda pairava da noite anterior. Nada indicava que, em poucos instantes, a serenidade se transformaria em desespero. Enquanto a família dormia, Tobias permaneceu alerta. Seus ouvidos captavam sons imperceptíveis e seu instinto parecia avisar que algo estava errado. Era como se o destino já estivesse preparando o palco para um acontecimento extraordinário. E foi nesse cenário de aparente tranquilidade, entre o amor de uma família comum e a presença silenciosa de um gato leal, que uma das histórias mais marcantes de coragem estava prestes a acontecer. Naquela noite, o relógio marcava pouco depois das 2 da manhã quando Tobias, deitado no tapete da sala, levantou a cabeça de repente. Seus ouvidos se movimentaram atentos. Algo parecia errado. O ar, antes fresco e silencioso, começou a carregar um cheiro estranho, quase imperceptível, mas suficiente para despertar o instinto do gato. Ele se levantou em passos silenciosos, farejando o ar, andando de um cômodo a outro. Enquanto a família dormia sem qualquer sinal de preocupação, Tobias já sabia que algo grave estava acontecendo. No canto da cozinha, um fio de fumaça escapava discretamente por trás do fogão. Um curto-circuito havia iniciado um pequeno foco de incêndio, escondido, mas crescente. As chamas ainda não eram visíveis, apenas o cheiro de plástico queimado e um calor leve denunciavam o perigo. Em poucos minutos, aquela fumaça silenciosa poderia tomar conta de toda a casa. Tobias se aproximou da porta do quarto dos pais e começou a miar, baixo, insistente. No entanto, ninguém se mexeu. O cansaço do dia os mantinha mergulhados em um sono pesado. O gato então mudou de estratégia. Pulou na cama da filha e começou a arranhar o lençol, andando de um lado para o outro, inquieto, como se implorasse para que ela despertasse. A menina se mexeu, mas logo voltou a dormir. O tempo corria e o perigo aumentava. Foi nesse instante que Tobias mostrou toda a sua determinação.
saltou de volta para o corredor, correu até a cozinha e, diante da fumaça que começava a se espalhar, soltou um miado forte, quase desesperado. Depois, voltou para o quarto dos pais e pulou sobre o peito do homem, arranhando levemente sua roupa, até que ele abriu os olhos. Confuso, o pai tentou empurrar o gato, mas Tobias não desistiu. Voltou a miar alto, andando em círculos sobre a cama. Só então o cheiro de queimado chegou até o casal. O susto foi imediato. A mãe se levantou apressada, correu até a cozinha e, ao ver a fumaça que já se espalhava pelo teto, gritou em choque. Em segundos, todos estavam de pé, sem entender como aquele incêndio havia começado tão de repente. O fogo ainda era controlável, mas se não fosse o alerta insistente de Tobias, eles só perceberiam quando fosse tarde demais. Naquele momento, o que parecia apenas uma madrugada comum se transformava em um pesadelo. A família estava diante de um inimigo invisível e silencioso, um incêndio que poderia consumir tudo o que eles tinham. O gato, que muitos viam apenas como um animal de companhia, havia se tornado o primeiro e mais importante herói da noite. O fogo, que no início parecia apenas uma ameaça distante, rapidamente ganhou força. As chamas surgiram atrás do fogão e se espalharam pelo armário de madeira, lançando faíscas e iluminando a cozinha com um brilho assustador. A fumaça escura começava a tomar os corredores, tornando difícil enxergar alguns passos à frente. O pai, ainda atordoado pelo sono interrompido, tentou usar um pano molhado para conter as chamas, mas percebeu que aquilo estava além de seu controle. A mãe correu para pegar a filha, que chorava assustada sem entender o que acontecia, enquanto Tobias circulava entre eles, miando alto, como se soubesse que o perigo ainda estava longe de terminar. O maior desafio não era apenas escapar das chamas, era encontrar uma saída em meio à fumaça densa que já deixava a respiração difícil. As janelas da frente estavam trancadas com grades de ferro e a porta principal, de madeira pesada, rangia ao ser puxada, emperrada pelo calor. A cada segundo, a sensação de sufoco aumentava. O medo tomou conta. E se não conseguissem sair a tempo? E se o fogo se espalhasse por toda a casa antes que chegassem à porta? O pai tentava manter a calma, mas o desespero da filha fazia seu coração disparar. A mãe, com lágrimas nos olhos, sentia o peso da responsabilidade de proteger a menina. E foi nesse momento de pânico que algo inesperado aconteceu. O teto começou a soltar pequenas lascas queimadas, que caíam em brasas sobre o chão, tornando o caminho ainda mais perigoso. A cada estalo da madeira, a incerteza crescia. Tobias, no entanto, não parava. Corria em direção ao quintal, voltava e miava, como se indicasse a rota de fuga que ninguém percebia. Mas será que a família conseguiria entender a mensagem a tempo? Ou ficariam presos em meio ao fogo, sem saída? O relógio parecia correr contra eles, e o som das chamas rugindo aumentava a sensação de que a tragédia estava a apenas um passo de distância. Naquele instante, cada decisão poderia significar vida ou morte. E a coragem de seguir em frente, em meio ao caos, seria o maior obstáculo que precisariam superar. As chamas rugiam mais alto, como se quisessem devorar cada canto da casa em questão de minutos. O calor já era insuportável, a fumaça tornava o ar pesado, e a visão embaçada confundia cada passo. O pai, carregando a filha no colo, tentava abrir a porta principal, mas a madeira inchada pelo calor não cedia. A cada puxão, o coração disparava ainda mais. A mãe, em lágrimas, batia com as mãos na porta, pedindo por ajuda, mas o silêncio da rua mostrava que ninguém os ouvia. Era madrugada, todos os vizinhos ainda dormiam. Nesse instante de quase desespero absoluto, Tobias correu novamente em direção à cozinha em chamas, parou diante de um pequeno corredor lateral e miou insistentemente. Era como se quisesse chamar a atenção para algo que eles ainda não haviam considerado. O pai, confuso, seguiu com os olhos o movimento do gato. Foi então que se lembrou. Havia uma porta secundária nos fundos, usada raramente, que dava acesso ao quintal. Ela ficava sempre trancada por dentro, mas poderia ser a única saída. Sem pensar duas vezes, ele correu atrás de Tobias,
mesmo com a fumaça queimando seus olhos. A mãe o seguiu de perto, protegendo a filha com os braços. Ao chegarem ao corredor estreito, o calor parecia ainda mais intenso. O fogo já se espalhava pelo teto e algumas partes do forro estalavam perigosamente. O pai forçou a maçaneta, mas o metal estava tão quente que queimava suas mãos. O desespero aumentava. E se aquela fosse apenas uma esperança em vão? Foi nesse momento que Tobias, numa atitude inesperada, começou a arranhar a base da porta, miando cada vez mais alto. Aquilo parecia um grito, uma ordem silenciosa para que não desistissem. O pai, então, respirou fundo, pegou um pedaço de tecido que estava no chão e envolveu a mão antes de girar a chave e puxar novamente. Dessa vez, a porta cedeu com um estalo, abrindo para o quintal escuro da madrugada. O ar fresco da noite invadiu seus pulmões, trazendo um alívio quase imediato. Mas a sensação de vitória durou apenas alguns segundos. Ao olhar para trás, perceberam que o fogo já tomava a sala e se aproximava do corredor onde estavam. Não havia tempo a perder. Com passos rápidos, saíram para o quintal, ainda tossindo e tentando se recuperar. A menina chorava, mas agora o choro era de alívio, agarrada ao pescoço da mãe. De repente, um som assustador ecoou da casa. Parte do teto desabou, espalhando fagulhas pelo chão. Foi nesse instante que a mãe se deu conta de algo que gelou seu coração. Tobias não estava ao lado deles. O gato havia ficado para trás. O pânico tomou conta novamente. Como poderiam sair dali salvos e deixar para trás aquele que, com tanta coragem, havia lhes mostrado o caminho? O pai tentou voltar, mas a fumaça já tornava impossível enxergar a poucos metros. O calor era intenso demais, o fogo consumia tudo rapidamente. O desespero crescia, a família estava salva, mas seu herói permanecia em perigo. A filha, em lágrimas, chamava o nome de Tobias, enquanto a mãe tentava contê-la, sabendo que não havia como entrar de novo sem colocar a todos em risco. E foi nesse momento de maior aflição, quando tudo parecia perdido, que algo surpreendente aconteceu. Entre as cortinas de fumaça e o brilho das chamas, uma pequena sombra saltou pela abertura da porta, caindo no quintal com agilidade. Tobias havia encontrado sozinho o caminho de volta, escapando por pouco do colapso da casa. O alívio foi imediato, quase indescritível. A menina correu até ele, abraçando-o com força, enquanto lágrimas de gratidão escorriam pelo rosto da mãe. O clímax daquela noite estava diante deles. A família, unida, respirava o ar da madrugada, viva graças ao instinto e à coragem de um animal que muitos considerariam indefeso. Tobias, com a pelagem chamuscada em algumas partes e o olhar ainda atento, parecia indiferente ao próprio risco que correrá. Para ele, o que importava era ter cumprido sua missão. Mas, mesmo em meio ao alívio, um pensamento ficou marcado no coração de todos. E se Tobias não tivesse percebido o perigo a tempo? O que teria acontecido se não confiassem em sua insistência? Essas perguntas ecoavam como um lembrete doloroso de que o destino daquela família poderia ter sido completamente diferente. A madrugada avançava, os vizinhos finalmente despertavam ao perceber o incêndio e ajudavam a controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. No entanto, o mais marcante já havia acontecido. Uma vida inteira havia sido salva pela coragem de um gato que se recusou a ficar em silêncio. E aquela noite, que começou com paz e terminou em chamas, seria lembrada para sempre como a noite em que um herói de 4 patas mudou o destino de todos. A fumaça ainda subia pesada no ar quando a família, já do lado de fora, se manteve em silêncio por alguns instantes. O coração de todos batia acelerado, como se ainda estivessem presos dentro da casa em chamas. Tobias, deitado no chão do quintal, respirava ofegante, mas seus olhos continuavam atentos, fixos nos donos como se quisesse garantir que estavam realmente salvos. A menina o abraçava com força, e cada soluço seu parecia carregar um misto de medo e gratidão. O pai olhou para a casa em chamas e sentiu um aperto no peito. Em poucos minutos, tudo o que haviam construído com esforço poderia se perder, consumido pelo fogo. Ele pensou em entrar novamente,
talvez para salvar alguns objetos ou lembranças, mas o estalo do teto desabando ao fundo foi suficiente para fazê-lo recuar. O risco era grande demais. O que realmente importava já estava ali, reunido em segurança. Sua esposa, sua filha e aquele gato que provou ser mais do que um companheiro. Enquanto aguardavam a chegada dos vizinhos e em seguida, dos bombeiros, a mãe acariciava Tobias com delicadeza. O olhar dela estava carregado de emoção, como se reconhecesse a dimensão do que havia acabado de acontecer. Se não fosse por ele, talvez nenhum deles estivesse ali. No entanto, a tensão ainda não havia acabado. Havia sempre a dúvida de até onde o fogo se espalharia e se algo mais poderia colocar a todos em risco. O barulho das sirenes ao longe trouxe uma sensação de alívio. A ajuda finalmente estava a caminho, mas a família sabia que aquela história já havia encontrado seu verdadeiro clímax. O momento decisivo não estava no combate ao fogo, mas no instante em que confiaram nos instintos de Tobias. Se tivessem ignorado seu alerta, não haveria tempo para escapar. A madrugada seguia carregada de fumaça e medo, mas também de esperança. Tobias permanecia firme, como se quisesse demonstrar que não havia feito nada além do que era necessário. Para a família, porém, era impossível não enxergar naquele gesto a maior prova de lealdade e amor. Ainda restava a incerteza sobre o que perderiam dentro da casa, mas uma certeza já estava gravada em seus corações. Nada seria mais precioso do que estarem juntos, vivos, depois de tudo o que aconteceu. E mesmo com o fogo ainda ardendo atrás deles, todos já sabiam que aquela noite não seria lembrada pela destruição, mas pela coragem que salvou seus destinos. Com o fogo finalmente controlado pelos bombeiros, a família observava os estragos em silêncio. Restavam paredes queimadas, móveis destruídos e lembranças consumidas pelas chamas. Mas, entre a dor da perda, havia algo infinitamente mais valioso preservado: a vida de cada um deles. E isso só foi possível graças à coragem silenciosa de Tobias. O gato, que até aquela noite era visto apenas como companhia, agora se tornava símbolo de proteção e amor incondicional. A menina, ainda com os olhos marejados, acariciava o amigo de 4 patas e repetia baixinho que ele era seu herói. O pai e a mãe se entreolharam, conscientes de que jamais poderiam esquecer aquele momento. A vida, tantas vezes corrida e distraída, mostrava-se frágil, e foi justamente um animal, com instinto e lealdade, quem lembrou a todos o valor de estar junto, vivo e presente. Histórias como essa nos fazem refletir. Heróis nem sempre estão nos lugares que esperamos. Às vezes, surgem na forma de um gato atento, que desperta a família no momento certo e muda para sempre o rumo de suas vidas. Se essa história emocionou você, compartilhe com alguém que ama. No canal Caminhos e Destinos, você encontra outras narrativas de coragem, esperança e superação. Continue conosco e descubra como gestos inesperados podem transformar destinos inteiros. Porque, no fim, são as histórias que tocam nosso coração que realmente permanecem.